Olá, sejam muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. A gente está dando continuidade aqui na nossa série sobre Ethernet e a gente já tem duas outras partes desse vídeo. Um que a gente dá a introdução, né? E fala sobre o Standard Ethernet, Ethernet 10 MB, e a gente falou aqui sobre uma série de evoluções e diferenciando os principais equipamentos da infraestrutura Ethernet. Agora a gente que já sabe esses conceitos, né? A gente já sabe o que é um hub, já sabe o que é uma ponte, uma bridge, né? Uma ponte, um switch e um roteador, né? A gente já sabe os conceitos, sabe o que é comunicação do switch sem disputa, sem divisão de colisão, né? Com outros compartilhamentos de meio físico com outro dispositivo, comunicação ponto a ponto. Se você não viu, veja os outros dois vídeos anteriores. Agora a gente vai falar da evolução tecnológica, a gente vai falar do Fast, do Giga e do 10 GB, ok? Bom, vamos lá. O Fast Ethernet, ele surgiu na década de 90, né? E a principal característica dele é a comunicação a 100 megabits por segundo. Falou Fast, 100 megabits por segundo, né? E a premissa dele, ele é totalmente compatível, né, com o padrão Ethernet. Então isso quer dizer, mesmo frame, mesma estrutura de quadro, mesmo tamanhos de frame, né? Máximo e mínimo de frame, e a única diferença é que aqui no padrão Ethernet ele começa a entrar em desuso a utilização da rede de barramento. E no Fast Ethernet, né, aqui no Fast Ethernet, cai em desuso a utilização de hub, né, já que a gente tem um switch disponível, não faz sentido usar hub, né, para a gente ter aí disputa de compartilhamento de meio físico e, né, disputa de acesso ao meio. Bom, a partir da versão de 97, ele passou a ter suporte, o padrão Ethernet, a uma camada MAC com DLC específica, com controle de fluxo, que é muito pouco utilizado, e o suporte total, a comunicação full duplex. Então, você tem 100 megabits garantido para cada máquina, né? E isso foi uma grande evolução, garantir uma conexão de 100 megabits por máquina, sendo que na década de 90 o link de internet não chegava nem a talvez 1 mega, né? Então era basicamente 100 vezes a capacidade do acesso à internet. A gente podia considerar que seria um infinito ali, né, para aquele momento. Uma das retrocompatibilidades, né, é que o Ethernet ainda mantém o CSMA/CD caso você utilize a conexão com hub, o que não é uma boa prática, né? Considerando que na conexão em barramento, né, a gente poderia, com uma estrela, usando um hub, né, quero dizer aqui, usando um hub a gente podia chegar a 2.500 metros no Standard Ethernet. Como a velocidade aumentou em 10 vezes, a distância cai em 10 vezes, né? É bem coerente, porque você vai se os bits viajam 10 vezes mais rápido, né? Eu coloco o bit 10 vezes mais rápido no fio, quer dizer que a distância para conseguir implementar a detecção de colisão tem que ser 10 vezes menor, né? Eu vou chegar 10 vezes mais rápido, vamos dizer assim, explicando rapidamente, né? Mas o padrão, né, com topologia switch é a não utilização do CSMA/CD, ou seja, a conexão fica melhor não no aspecto só do aspecto de largura de banda, mas como também de latência, melhora muito porque você não precisa disputar o meio, né? Você tem acesso direto. E além disso, a partir do Fast Ethernet era possível pegar dois computadores, né, e conectá-los diretamente numa conexão ponto a ponto. Ok? Sei lá, para fazer alguma transferência, e utilizar, por exemplo, o Fast Ethernet em links intermediários aí de uplink, enfim. Uma coisa que surge então a partir do Fast Ethernet, que é dominante no Ethernet, é a autonegociação.
O Ethernet, lembra, eu falei na primeira aula, ele tem por característica ser plug and play. E é por isso que hoje ele está se tornando um padrão muito adotado na indústria. Né? A indústria precisa disso, né? O mínimo de manuseio possível no estabelecimento da rede. Para ele ser minimamente manipulável ou não manipulável, você conectar e funcionar, as interfaces Ethernet, da parte do Fast Ethernet, implementam a autonegociação, onde ela troca algum tipo de sinalização com as interfaces adjacentes e negocia em que taxa vai comunicar. Então ela consegue, a Fast Ethernet, descer a taxa para 10 mega e implementar SMA CD se ela estiver conversando em hub com uma máquina padrão internet. E isso viabilizou, por exemplo, não precisar trocar todo o parque na atualização. Né? Então, basicamente a ideia da autonegociação é essa. Você pluga, as máquinas trocam ali algumas sinalizações e elas mesmo convergem ali automaticamente. Definem se a comunicação vai ser full duplex, half duplex, a velocidade se vai ser fast, giga. Né? No caso aqui, no histórico seria fast ou padrão Ethernet, né? 10 barras. Aí normalmente você tem essa identificação. Essa placa de rede, né? Essa interface de rede, ela é 10/100, quer dizer que ela suporta o padrão Ethernet e ela suporta fast Ethernet. Né? Essa placa é 10/100/1000. Quer dizer que ela suporta o standard, né? Ela suporta o fast e ela suporta o giga. Beleza? Então isso é possível por quê? Porque o Ethernet, as interfaces, as placas de rede implementam autonegociação, ok? Elas definem o melhor setup e já falam automaticamente, aí elas estabelecem o link, né, a conexão. Aqui, ó, eu peguei uma saída do meu computador aqui, né, é um Linux Ubuntu, que mostra aqui, ó, basicamente eu estou mostrando os detalhes da minha interface, ó, nas versões mais recentes do kernel. Esse aqui é o nome da placa de cabeada, né, e a gente pode ver que eu tenho uma porta com sinalização TP-M2, né? E aqui, ó, os modos de link dela, ó, sem base T, então, ó, é uma porta do caso de par trançado, né? Que suporta half e full, ou seja, comunicação num sentido só ou nos dois sentidos simultaneamente usando a RxTX, né? Então ela pode linkar 10 base T half, 10 base T full, né, nos dois sentidos, 10 base T half, 100 base T half, 100 base T full ou 1000 base T full. Então minha placa chega até a giga, né? E aqui, ó, auto-negociação habilitada por padrão, né? E o que ele vai tentar negociar com os links. Lógico que ele vai tentar sempre começar do mais alto, né? E aí depois, como né, a minha interface aqui é de um notebook, ela está desconectada e aí a gente não tem informações. Mas se eu tivesse plugado, ele ia dar informação aqui de como ele estabeleceu a conexão. Ok? Ó, link não detectado. Bom, topologia do Fast Ethernet. Ethernet, por si só, é sempre estrela. Ok? Ethernet, por si só, né, a nível de camada 2, dentro, então vamos lá, ó. Isso aqui é considerando toda a comunicação em LAN e todo único domínio de broadcast. Né? O que é o domínio de broadcast? Dado que eu tenho aqui, né, eu tenho um switch. Esse switch, por exemplo, ele tem várias portas, né? Aí eu vou representar aqui os dispositivos conectados nele, né? Essas bolinhas aqui. E eu tenho aqui um roteador e outro switch, né? Quantos domínios de broadcast eu tenho? Bom, basta eu identificar qual o caminho que faz um broadcast. Então, por exemplo, se eu tiver uma estaçãozinha aqui, aí essa estaçãozinha foi e gerou um framezinho endereçado para todo mundo. O que é como switch? Né? Então aqui eu tenho dois, isso aqui é um switch. Deixa eu colocar aqui.
Um switch e outro switch. E esse aqui é um roteador. Bom, no processo de learning, né, ele vai propagar o broadcast, o domínio de broadcast é para onde vai bater até onde que vai alcançar esse pacote de broadcast, né? Então, o que vai acontecer? Esse pacote vai sair aqui, 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 vai sair aqui. Vamos supor que nessa interface aqui eu tivesse aqui um outro switch, né? Vou desenhar aqui um outro switch só para ilustrar rapidamente. Então, vamos supor que aqui ó, eu tenho um outro switch. Beleza? E aí ele tem essas portas aqui, com esse desenho primoroso que eu estou fazendo aqui, né? Então, o que vai acontecer? Esse broadcast que está vindo aqui para baixo, ó, ele vai sair aqui, vai sair aqui, vai sair aqui. Agora, esse broadcast também vai sair aqui. Quando eu sair aqui, vai bater na interface do roteador. O roteador, ele não faz o learning, né? Então, ele isola. Então, significa que todas essas portas que estão em amarelo aqui, ó, elas estão no mesmo domínio de broadcast. Ou seja, o domínio de broadcast é em quais portas um broadcast alcança em internet. Fazendo essa análise, né, você vê até onde está a segmentação, né, onde você coloca ali algum elemento que não é camada 2. Então, logicamente, esse desenho, se eu fosse desenhar ele numa perspectiva de camada 3, né, de rede, deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui, ele poderia ser desenhado assim, ó. Eu tenho um roteador, né, uma rede lógica aqui e outra rede lógica aqui, né, sendo que, né, poderíamos colocar essa outra. Então, toda essa rede aqui, ó, é um domínio de broadcast. E essa aqui é um outro domínio de broadcast. Eu vou precisar aqui de uma rede lógica. Rede lógica 2. Aqui. Eu tenho duas redes lógicas. Ok? Que aí é camada 3, a gente vai ver depois. Rede física, eu tenho até, né? Por exemplo, aqui eu tenho vários links na prática ponto a ponto aqui, entre computador, essas bolinhas são computadores, e os switches, né? Tudo link ponto a ponto aqui a nível físico. Por isso a gente tem N domínios de colisão. Domínio de colisão é na camada física, né? Domínio de broadcast é no enlace, é onde que o frame chega, ok? Bom, então vamos lá. O Ethernet, então, ele só suporta estrela. E fecha Ethernet, esquece hub. Não pode usar hub. Põe na cabeça, ó. Fecha Ethernet, esquece hub. Pronto. Não faz sentido, né? Você manter CSMA/CD atraso na comunicação. Não é muito coerente. Bom, a nível de codificação, né, como é que ele representa o bit? Basicamente, o Fast Ethernet ele tem dois níveis de codificação. A gente já viu no curso de comunicação de dados aí, né? Para trás, eu não sei se a gente conseguiu gravar durante a pandemia ou foi aula síncrona, né? A gente tem a codificação de bloco, ou seja, é a codificação que ele manipula um bloco de bits para ganhar algum tipo de recurso. Ele faz o 4B, 5B, uma codificação, e aí ele ganha alguns bits de controle. Então, basicamente, ele gera 4 fluxos de 4 MB e não é mais o Manchester. Então, quando você vai acoplar uma interface FAST com uma interface standard, o elemento, né, o equipamento, as portas são diferentes. Então, você vai ter que, por exemplo, se você eventualmente tiver um equipamento, você vai ter que localizar lá. Essa interface aqui é 10, beleza, então só pode colocar Standard Ethernet. Essa aqui é 10 ou 100. Ou seja, ela pode funcionar. Essa outra aqui que eu não desenhei, né? Ela funciona no Fast ou no Standard. Certo? Por quê? Se ela funcionar no Fast, a codificação de linha é diferente. A forma com que ela representa o sinal digital é diferente. É NRZ. Por que é NRZ? Bom,
Se você for lá, quando a gente falou sobre codificação NRZ, a gente lembra, se você não lembra, a gente relembra agora, né? A gente tem aqui, basicamente, a ideia do NRZ é not return to zero, né? Então, basicamente, né, no intervalo de 1 bit, você vai ter a lógica, né? Não tá bom, deixa eu ver. Aqui, ó, 2 bits aqui, né? Ó, eu tenho, por exemplo, essa representação. Então, eu tenho 1 bit para um nível, né? Então, eu tenho 1 bit para um nível. Então, o nosso R, ele é 1. E aí, se a gente voltar naquela fórmula que a taxa de balde, taxa de amostragem de símbolo é meio da taxa de bit vezes 1 sobre o R, né? Eu vou ter que, com o NRZ, ó, eu vou precisar de metade da taxa de símbolos. Então, quer dizer que se eu tenho 100 megabits, eu vou precisar pelo menos de 50 megabounds, ou seja, aproximadamente ali alguma coisa na faixa dos 50 megahertz, né? Se a gente considerar como é proporcional ali, né? Então, por exemplo, o Cat6 não resolve mais. E se a gente mantivesse o padrão Manchester, né, você ia precisar de uma taxa de amostragem muito maior e de mais largura de banda. Então, a ideia de usar 2 níveis de codificação foi para reduzir a necessidade de largura de banda e poder usar cabos mais simples. Apesar de ser recomendável sempre, pelo menos, o Cat5, né? E aí basta você ir lá na especificação do Cat e ver a largura de banda. É claro que não é recomendável você usar uma largura de banda muito próxima, você precisa ter uma folga para a codificação funcionar. E a gente tem essa implementação base T4 que consegue rodar em implementações mais simples. Eu tive poucas experiências com esse tipo de interface, ok? Então, basicamente, ó, então esse aqui é com par trançado, né? Desculpa, isso aqui é com tudo isso que eu falei, né? O NRZ aqui é para fibra, né? Ó, o MLT3 ele também tem essa redução de largura de banda que eu acabei de falar, que a gente comentou lá, é 1/3 basicamente, se não me engano. E aí ele funciona sobre 2 pares, né? Esse aqui é um par e outro par lá do par trançado, né? Então eu só confundi aqui, isso também vale, né? Você ocupa menos largura de banda usando NRZ. Mas o TX é MLT3, é o codificador especial, que é uma máquina de estado, a gente viu lá quando a gente falou de codificação, beleza? Bom, e aí tá basicamente a associação, né? Ó, cadê ó? O MLT3, ele gasta aqui, ó, dá pra ver aqui, né? É 1/3 da banda, né? Então, se é 100 megabits que a gente quer transmitir, eu vou precisar de pelo menos 33 MHz. Isso habilita eu utilizar cabos mais simples, né? Não dá para usar o Cat6, mas eu posso usar aqui o Cat5e e tem os outros intermediários. Mas a recomendação é pelo menos o Cat5 no Fast, né? É porque essa tabelinha ficou faltando. Já o NRZ, ó, é o N dividido por 2 que a gente viu. Tá vendo? Que aí já é para fibra. Tranquilo? Mas isso vem daquela fórmula que eu mostrei. Então, quando você implementa um projeto de rede baseado em Ethernet, você tem que especificar a nível de transceiver, que é o módulo que vai entrar na SFP que a gente mostrou, ou a nível de interface dos equipamentos, os switches que você vai usar, qual a implementação. Se for elétrica, sem base TX na Fast, FX e suas variações que a gente vai ver depois na Giga, né? E a T4 para, então essas duas aqui, elétrica e fibra, né? De maneira bem resumida. Bom, Giga Ethernet. O Giga Ethernet, né? O Giga Ethernet, ele vai garantir 1 gigabit por porta full duplex ao mesmo tempo, ida e volta, beleza? Então ele também implementa, enfim, tem algumas outras aqui, mas basicamente esse aqui é o nome técnico, né, da primeira versão, né, suporte a fibra, né, se não me engano, e a segunda versão, o i3E802AB, que suportando 1 GB sobre cabo UTP. Então ele continua com o mesmo padrão de frame,
mesmo tamanho, então historicamente é por compatibilidade os frames, né? Apesar de eu nunca ter visto uma interface giga numa rede standard, né? A rede standard morreu, mas é comum você conectar um giga Ethernet numa rede fast, isso é muito comum. Mesmo formato de quadro, né? Tamanho mínimo e máximo, continua com a autonegociação, né? E o suporte padrão Full Duplex e Half Duplex Cache Hub, beleza? De novo, Giga Ethernet da mesma forma, só suporta sozinho estrela, certo? Como eu expliquei, dentro do domínio de broadcast, formato em estrela, beleza? Ou conexões ponta a ponto também, né? Para ligar duas máquinas diretamente. Para o domínio óptico, né, você tem as especificações 1000 base digital, né, ele ocupa toda a banda, SX até 500 metros, LX até 10 km, ZX até 50 km. E elétrico você tem o base T, que vai ser aquela interface base elétrica, né? A codificação na parte ótica, ela já vai mudar a codificação de bloco, ó, agora vai ser 8B, 10B, um volume bem maior, e ele usa o NRZ na linha, né, para fibra. Então aqui o RX, ou o TX, aqui o TX e aqui RX. Né? Plugou, não acendeu, você inverte que você descobre quem é quem aí. Porém, aqui, ó, isso aqui a gente falou lá na codificação, a malandragem do Fast para conseguir sair de 100 para giga foi usar essa codificação 4D PAN5, né? Que basicamente ela faz uma codificação de, vamos dizer assim, 4 dimensões. Ela separa o fluxo de 8 vezes 100 megabits nas 4 vias. Então, o Giga Ethernet ele funciona porque se você olhar um cabo UTP, você vai ver que ele tem 4 pares. Então, o Fast usa só 2 pares, o Giga usa 4. Ele distribui, então ele multiplica em 4 a capacidade de amostragem. Então, basicamente na saída aqui a gente teria por canal 250 megabounds, né? Aí você passa a ter vezes 4, 1 giga, né? Então, ou 4 vezes 125 mega, 8 vezes 125 mega. Então, o macete é esse. O Giga Ethernet ele usa as 4 vias para transmitir, ele transmite em paralelo nessas 4 vias e é assim que ele alcança o giga, ok? Então, da mesma forma, uma interface que é 10/100/1000, dependendo de como a negociação ficar, ela vai mudar como ela codifica a linha, beleza? Por isso que você não consegue botar uma porta 100 falando 1000, porque ela não tem a codificação ali implementada corretamente. Então aqui está um resumo, né, das especificações técnicas de cada um desse tipo, né? O LX, se você for fazer um padrão, uma rede ótica aí para algum na ordem aí de até 10 km, você vai usar os transceivers 1000 base LX, ok? Se for rede padrão, beleza. Base T você cabia com... E até 1 gigabit, na prática, o cabeamento Cat5e dá tranquilo. A partir daí, eu recomendo você usar fibra ótica. 10 gigabit em cabeamento elétrico é muito caro. Então você vai ter que usar um cabeamento Cat6 ou 7, que o custo inviabiliza e a manutenção é mais complexa. Para alcançar 10 GB, a distância você não consegue ir muito longe e tal. Então, para distâncias superiores a 1 GB, na prática a gente costuma usar fibra ótica. Daí entra em desuso um pouco, a não ser se for comunicações muito próximas, né? E aí você pode até usar conectores mais elétricos, né? Mas é menos comum, né? Então, por exemplo, rede 10 GB, por padrão, né? Muito mais comum você encontrar nesse padrão AE aqui, eu acho que se eu não errei aqui, é o padrão 10 gigabit com a transceiver SR, LR, ER, SW, aí a distância vai aumentando. Não é muito comum você usar base T elétrico porque a dor de cabeça é grande, beleza? E aí, o 10 GB mantém a mesma estrutura de frame, tudo igual. E ele é compatível com o Giga. Então você consegue ter equipamentos aí 10 falando, né? E é muito comum em equipamentos, né? Por exemplo, num switch, você tem lá a densidade de porta, por exemplo, 24 portas
de 1 GB e duas portinhas separadas aqui, por exemplo, de 10 GB fazendo uplink, por exemplo. Beleza? Se fosse um switch de rede metropolitana aí, ou um switch de alta densidade, aí você poderia ter N portas 10 GB, enfim. Tem 40 GB também e já tem 100 GB também a Ethernet, ok? Bom, os equipamentos na rede Ethernet são basicamente esses, né? Aqui a gente tem exemplos de switch de 24, de 48 portas. Aqui ó, a gente está vendo o exemplo das portas genéricas SFP são usadas para uplink. Geralmente essas portas têm capacidade maior. Se você ler aqui, você vê qual que é o tipo que ela usa, né? Essa aqui, ó, esse aqui é a EGBIC, né? No caso aqui, ó, essa é a EGBIC ótica, que é plugada nesse buraquinho aqui da SFP. E você vem com um cordão, no caso esse cordão aqui ele está integrado, né? Daí não tem como você inverter, mas às vezes ele é solto, pluga na GBIC e conecta aqui, você tem uma conexão ótica. Os dois lados tem que ser ótico, obviamente. Quando você tem um lado ótico e um lado elétrico, você usa um conversor de mídia. Esse aqui é um conversor de mídia, né? Exemplo da TP-Link, onde de um lado aqui entra a SFP, onde entraria aqui esse plug, né? E aqui o outro padrão é para trançado elétrico, né? E aqui ó, ele está dizendo qual é o tipo, né? 10/100/1000 e aqui mostrando ótico. Então esse cara aqui faz uma conversão de mídia, lembrando que ele não só repete o sinal, ele converte o sinal e gera a codificação correta. Isso é quando você tem um lado, por exemplo, um computadorzinho aqui que tem um plug elétrico, né? Um plug de par trançado, e aí no meio do caminho aqui você põe um conversor, que é que sai uma fibra, por exemplo, que entra aqui num DIO. Então isso é possível via conversor de mídia, ok? E aí, né, esse aqui é o exemplo do padrão Ethernet, os cabos de rede, o pessoal chama de cabo de rede, né? Mas é o cabo UTP, o não blindado aqui. Para domínio de automação é sempre bom você usar o cabo blindado, né, para minimizar a interferência, que é o STP. Esse aqui é um exemplo de eu trouxe aqui outro switch industrial, né? Você vê que o switch industrial ele é menorzinho, as interfaces provavelmente de uplink, as interfaces de rede local e aqui uns bornezinhos, né, para fazer algum tipo de controle. E esse cara aqui ó, é conhecido também como Fluke, né? Eu não sei se isso seria uma propaganda, mas eu só conheço o nome como foi um analisador de rede Ethernet. Então às vezes você tem um problema em camada Ethernet, na camada 2 ali você precisa localizar ali um cabeamento que esteja problemático, gerando taxa de erro, ou fazer algum tipo de certificação. É muito comum a equipe de rede ter um Fluke desse que consegue identificar até equipamentos na rede. Enfim, é bem interessante, é como se fosse ali o nosso osciloscópio do Ethernet, ok? Mas se você não tem dinheiro para ter um Fluke, você pode usar também o Wireshark e tentar, como a Ethernet é baseado em broadcast, você vê os frames que estão acontecendo. Você não consegue certificar muito a camada física com o Wireshark, né? Enfim. Ok? No próximo vídeo eu vou finalizar falando como que é o suporte do Ethernet com rede em anel para alta disponibilidade. Até lá e um abraço.